eu me chamo Juliana dos Santos Martins, sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação aqui da UFPEL e hoje vou apresentar o trabalho que tem como título O Processo de Adaptação Escolar de Crianças com Transtorno do Espectro Autista. Esse trabalho teve como orientadora a professora Cíglia Camargo. Então, a adaptação escolar, que eu me refiro nesse trabalho, é quando a criança ingressa na escola, seja pela primeira vez, ou após as férias, ou períodos de afastamento. Geralmente, esse período ele é marcado por diversas manifestações emocionais por todos os envolvidos, as crianças, suas famílias e os professores. Esse processo ele gera grandes desafios, uma vez que a criança ela precisa lidar com pessoas, ambientes e situações que até então são totalmente desconhecidas a ela. Então, nesse sentido, ressalta-se a importância de estudar esse processo da adaptação escolar para crianças com transtorno do espectro autista, para crianças com autismo, considerando que essas crianças apresentam déficits sociais, de comunicação e comportamento. Então, por isso, o objetivo desse trabalho foi de discutir as variáveis que estão implicadas no processo de adaptação escolar de crianças com TEA, de crianças com autismo. Então, essa pesquisa ela se configura como uma pesquisa bibliográfica em que foram apresentados 3 artigos que estavam alinhados com a temática do trabalho. Então, os estudos apresentados nesse trabalho reafirmam a ideia de que realmente a maioria dos estudantes com o autismo, eles vão enfrentar um processo de adaptação mais complexo se comparado a crianças com desenvolvimento típico ou até mesmo crianças com outras deficiências, principalmente pela presença de comportamentos disruptivos, pela inflexibilidade a mudanças de rotina e os déficits sociais, que são fatores que vão impedir essa criança de participar das atividades escolares e de interagir com seus pares e professores na escola. Além disso, esses estudos indicam que o envolvimento do professor e as estratégias que ele vai implementar nesse período de adaptação são determinantes para definir se a criança vai ter sucesso ou não na escola. E aí, então, esses estudos trazem que os professores eles revelam que, apesar de entender e reconhecer que o processo de adaptação dessas crianças são mais conturbados, eles têm pouco ou não têm nenhum tipo de conhecimento sobre o transtorno e sobre práticas que possam ser implementadas. Então, em alguns estudos, trazem até que os professores têm uma noção um pouco equivocada sobre o transtorno, acreditam que ele pode ser superado, que estratégias comportamentais não são eficientes e não é o que a literatura diz, né? As estratégias baseadas na análise do comportamento, por exemplo, são práticas baseadas em evidência, né? Determinando, então, a eficácia dessas estratégias para crianças com autismo. Então, além de os professores não saberem, muitas vezes eles têm uma noção um pouco equivocada do transtorno e de possíveis estratégias. Então, acredita-se que há necessidade de mais investigações nessa área, né? Principalmente investigações que priorizem o uso de estratégias para facilitar esse período de adaptação das crianças com autismo e focadas, então, em práticas que sejam baseadas em evidências. Eu agradeço a atenção de todos e um bom evento para todo mundo.